Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre batismo de criança na Umbanda, tá bom? Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, curtam e compartilhem, tá? E ó, beija minha camiseta, né? Frase, é a nova coleção, outra coleção. No último vídeo eu estava com outra coleção, no penúltimo vídeo com outra. Olha quanta novidade, hein? Tem lá no site para vocês, tá bom? Lembrando que para adquirir as nossas camisetas, canecas também, que eu já mostrei para vocês aqui algumas, né? É no www.tuquesalto.com.br, tá? Para ajudar a gente aí no Projeto Tijolinho, ó, hashtag Projeto Tijolinho. E vamos lá crescer as nossas paredes. Gente, só que para isso precisa comprar o terreno primeiro, tá? Para depois pôr os filhos para trabalhar, tá bom? E com esse trabalho a gente está fazendo a nossa poupança, tá? Vai ajudar bastante. Quando eu falo de batismo de criança, é um assunto que a gente até está trazendo os sacramentos, né? Porque as pessoas não sabiam nem que tinha um casamento da forma como é na Umbanda. E aí as pessoas começaram a perguntar o que mais, né? Qual o tipo de sacramento, né, que a gente faz na Umbanda, o que mais tem? Então tem o batizado, o batismo, tem o funeral, né, também, né, os ritos fúnebres que a gente faz também dentro da Umbanda. Então tem dentro do sacramento aí, é muito semelhante, né, aos ritos que existem em outras religiões também, tá? Então quando a gente fala de batismo de criança, primeiro, qual o cuidado que a gente tem? Uma coisa é o batismo, outra coisa é a apresentação da criança. O batismo, normalmente, existiram algumas situações aqui para a gente, por exemplo, que a família, por conta da família, né, os pais frequentavam Umbanda, mas por conta da família, eles teriam que batizar a criança na igreja católica, por conta dos padrinhos e tudo mais. Tudo bem, só que a criança, a gente tem que respeitar que o primeiro batismo já ocorreu. Porque o que é o batismo? O batismo é a consagração, é apresentar a criança a Deus. É apresentar a criança a espiritualidade, né? É entregar a criança. Quando a gente fala, né, no batismo, fala muito sobre, principalmente dentro da igreja católica, né? Fala que o batizado, ele tem a ver com os pecados, né? Peraí, que pequenininho, nenenzinho, que pecado que tem? Gente, quando a gente fala de pecado, a gente não está falando, a gente está eliminando alguns karmas, algumas situações, algumas vivências que aquela criança teria até que ter durante o seu futuro, mas nós estamos falando de um espírito, nós estamos batizando ali, fazendo o batismo do espírito, consagrando o espírito, apresentando, a partir do momento que ele reencarnou novamente, a gente está apresentando o caminho da luz. Então não tem a ver com pecado, que pecado que tem essa criança, não é nesse sentido, até porque nós somos espíritos que vieram de encarnação em encarnação. E às vezes esse pecado que se refere não é no dia de hoje, não é no nascimento, e sim o que foi feito aí de repente na última encarnação. Então o batismo ele ocorre dentro da Umbanda por esse sentido, no sentido do que? O pai e a mãe, né, se responsabilizando ali, ajudando a criança a eliminar alguns karmas, algumas situações ao qual de repente está predestinado a acontecer, vai acontecer no futuro, mas o ato da mãe e do pai ao decidirem pelo batismo é muito importante. Porque você já está se conectando, você está conectando o seu filho, você já está conectando uma criança à espiritualidade. Seja qual for a religião, gente, porque toda tem batismo, tá? De criança. Quando eu falo que a gente tem esse cuidado, é o quê?
O primeiro batismo, por isso que eu falei, né, a diferença de batizado para batismo. O primeiro batismo é o que realmente vale para a gente dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa caminhada. Então, se os meus pais, eu pequenininha, eles resolveram fazer o meu batismo dentro da Igreja Católica, eu fiz meu batismo na Igreja Católica. Se os meus pais quiseram fazer na Umbanda, eu fiz o meu primeiro batismo na Umbanda. Só que é um nenenzinho, né? Então, com o passar do tempo, eu fui batizada na Igreja Católica. E aí, olha eu aqui como mãe de santo. Precisei fazer o quê? Um outro batizado, para me encontrar com a espiritualidade que eu acredito, com a força, com a divindade que eu sigo, né? O mundo que eu vivo. Então, foi feito um batizado. E o batismo, ele é escolhido pelos pais, independente de qual religião que vai acontecer. É uma criança, é um pequenininho, ele não consegue escolher. E aí, quando eu falo que o primeiro batismo é o que é válido, independente de qualquer religião que foi feita, por quê? Porque no decorrer dos anos, conforme essa criança, né, conforme a gente vai crescendo, a gente, de repente, não vai querer seguir a mesma religião dos pais. Então, houve um batismo ali. Os pais são bandistas. E, de repente, eu resolvo ir para a Igreja Católica, eu resolvo ir para a Igreja Evangélica. Aí, lá, eu vou fazer uma consagração. Eu vou fazer um batizado diferente, que é pela religião que eu sigo. Mas o batismo, o primeiro já foi feito e já foi consagrado. Então, quando um pai, né, e uma mãe, quando eu comecei a falar no começo do vídeo, que tiveram a necessidade de batizar na Igreja Católica, por exemplo, e chega para a mãe e fala assim, mãe, agora eu quero batizar na Umbanda. Não, eu não vou batizar, não tem um batismo, o segundo batismo. O que tem é uma apresentação. Então, a Umbanda aquela criança vai ser apresentada para os guias, vai ser apresentada pelos orixás, né, para os orixás, então vai ser apresentada para a Umbanda. É isso que ocorre dentro do batismo. Então, por isso que no começo do vídeo eu falei sobre o que é o batismo, né, a diferença entre o batismo e a apresentação da criança. E isso tudo por quê? Porque o adulto pode escolher, a criança não. Então, quando o adulto é batizado, o adulto está sendo batizado para seguir aquele rito, aquela religião de hoje. E o batismo de uma criança são os pais que escolhem. Então, esse adulto, como eu falei no meu caso, o meu batismo já ocorreu lá atrás, mas eu fui batizada e consagrada dentro da minha religião que eu sigo hoje. Então, é só essa diferença que existe, né? Como a mãe falou no vídeo anterior, do batizado e o batismo. Essa a pequena diferença que existe entre os dois. Então, entre as palavras se confundem dentro da Umbanda, dentro de qualquer outra religião, mas é isso que acontece. Um é uma apresentação, pelo que eu quero viver hoje. E o outro realmente é a comunhão, a força, a minha primeira apresentação ali, a minha primeira comunhão com a espiritualidade. Para quê? Para que eu consiga trazer alguns resgates espirituais naquele momento, naquela situação. Então, por isso que assim, eu aconselho os pais a batizarem os seus filhos, independente da religião. Eu falo, olha, o mais rápido possível. Porque espiritualmente falando, a gente sabe qual a importância desse ato nas nossas vidas. A gente consegue, sim, eliminar, né, determinados sofrimentos aí na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque existe assim, aquela proteção maior. É um anjinho, não faz mal para ninguém. Mas você percebe que quando é pequenininho, muitas vezes, os pais que estão sempre pedindo para benzer, a gente benze, mas depois que faz o batismo, a criança melhora bastante. Até espaça um pouco mais essa questão de pedir para benzer, porque ali você entregou, você confiou para a espiritualidade. E uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, que realmente a gente não é só carne, né? Existe o principal,
porque se não houvesse o Espírito não existiria a carne. Sem o Espírito a gente não estaria, né? Poderia ter o mecanismo do corpo, né? Mas a gente não estaria aqui sem o sopro da vida, que é onde, a forma como Deus coloca o Espírito dentro do nosso corpo, dentro do corpo de cada um. Então a importância do batismo é principalmente nesse sentido. Então os pais que estão aí do outro lado que estão ouvindo a gente aqui e ainda não tomaram essa atitude com os pequenininhos, façam o quanto antes. Como eu falei, não importa qual religião, mas o batismo ali é o primeiro que é válido e a partir dali para frente é a criança que vai escolher, né, no decorrer da sua vida, aonde vai querer ficar. Tá bom? E o que a gente usa dentro do ritual do batismo? Normalmente quem faz é a entidade, tá? Eu tive uma situação que não foi a entidade que fez, foi a mãe mesmo. Por quê? Porque era a situação do momento. É que nem o casamento que a mãe estava explicando outro dia. O casamento é um rito muito maior. É um rito que todos os irmãos de santo participam. Mas por conta do momento que a gente está vivendo, a gente não pode colocar todos juntos aqui. A gente tem que dar uma prioridade aí para os convidados dos noivos. E dentro do batismo ocorreu uma situação também, né, física, aonde eu tinha que estar presente e a entidade estava ali do meu lado, ela fez me ensinou, né, a cada momento ali, que tinha sido até inclusive interessante, né, porque foi meu primeiro batismo e o meu primeiro batismo fez eu e não a entidade. E eu estava super tranquila, a entidade pediu tudo, todos os elementos lá, toda tranquila. Não vou estar nem aqui. E de repente pode ter sido um aprendizado para mim, mas não. Foi a nossa questão física mesmo que não permitiu ali que a entidade permanecesse, incorporasse mesmo e trabalhasse ali, né? Mas estava do meu lado, estava me guiando, estava colocando as mãos e foi dessa forma que eu aprendi, né, a fazer o batismo. Né, os elementos já tinham sido passados, mas a forma de usar eu estava super tranquila porque era a entidade que ia fazer. E a partir daí não, a partir daí a gente já estava em outro ambiente, outras situações, e aí quem se apresenta para fazer o batismo na nossa casa é o preto velho, tá? Ou o preto velho ou a preta velha, mas normalmente é o paizinho Tião que está à frente do trabalho aí. Houve situação que a avó tomou a frente, mas foi na consagração de adulto, mas da criança sempre é o pai Tião mesmo que toma a frente. Adora a criança, gente. A entidade gosta de todos nós, né? Mas criança e animal, o pai Tião. Tem um cachorro aqui na rua que era incrível, era só ter gira de preto velho, ele entrava e fazia, olha, ele vinha para o pé do pai Tião, ele sentava, deitava no meio do congá e ali ele ficava a gira inteira. Ah, se alguém mexesse com aquele cachorro na frente do pai Tião. Então, o fazer, né, o batismo normalmente aqui na nossa casa é feito pelo pai Tião, feito pelo preto velho. Tá bom? Então eu espero que, né, o elemento que é usado, vela, rosa branca, água, né? A água representa um todo, né? Nós temos boa parte do nosso corpo, né? É água, então a água é um elemento de purificação, um elemento de limpeza, um elemento de consagração, então ela é muito utilizada em qualquer batismo, tá? A vela de cera, tem que ser a vela de cera, super delicada a vela de batismo, então a vela está representando a luz, né, que está sendo colocada na vida daquela criança naquele momento. Tá bom? Acho que agora foi. Dúvidas, gente, comentários existe para isso, tá? Então assim, eu gosto como vocês colocam os comentários aqui, a gente responde, porque muitas vezes vocês vão lá, pegam o WhatsApp e mandam para o WhatsApp da mãe. Eu respondo também, eu gosto de receber, mas quando vocês colocam no comentário, a gente acaba respondendo também a dúvida de outras pessoas. E no Zap fica só eu e você, tá bom? Agora eu vou finalizar esse vídeo pedindo de novo para que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem. Peço mesmo, eu sou pidona, eu peço no começo ao fim, para que vocês façam parte de vocês aí, porque eu estou tentando aqui, com todo amor e carinho, fazer a minha, tá bom? Então curtam, compartilhem, acompanhem a gente pelas redes sociais.
Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. Visita lá nosso site que vocês vão gostar. Tenho certeza que não vai fechar lá sem levar um produto da nossa página, tá? Por quê? Sabe por quê, gente? Porque a Umbanda, para mim, é falar, ó, de coração para corações. Então, até o próximo vídeo.